Libra, blockchain, Bitcoin, é de comer ou de passar no cabelo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do First Pixel. E hoje eu vim com um papo bastante legal com um entrevistado. Eu vou falar com o Jean Hansen, que ele é empreendedor e tem uma empresa chamada Tutorbox lá em Curitiba. Eu resolvi conversar com o Jean porque ele é uma das figuras que eu tenho visto e acompanhado nas mídias sociais que está falando bastante da Libra, que é a nova moeda da Calibra, da corporação Facebook e outras empresas também no mundo financeiro. E ele vai explicar para a gente o que é essa criptomoeda, vai dar uma introdução sobre blockchain e também um papo bem bacana sobre tudo que envolve a tecnologia que vai nos cercar nos próximos 5 anos. Então vem com a gente. Oi, Jean, tudo bem? Oi, Fer, tudo bem? Obrigado pelo convite. Me convidar para falar sobre tecnologia, cripto, não é nenhum esforço para mim, gosto muito. Então eu trabalho com tecnologia há cerca de 10 anos, né, desde programação de sistemas, atualmente com uma startup no ramo de vídeos, e nos últimos 4 anos eu estudo sobre o universo de cripto, né? Bitcoin, blockchain. Já dei alguns cursos aqui em Curitiba, presencial, online, e realmente é uma das a tecnologia desse século é a principal para mim, assim, que tem maior potencial mesmo de mudança na sociedade. Então começou com o Bitcoin e agora, né, surgiram centenas de criptomoedas, entre aspas, concorrentes, e a última agora, que ainda não surgiu, mas que foi anunciada pelo Facebook, é a Libra. Então muitas coisas vão vir, né? Vamos conversar sobre isso. Legal, a gente sabe que o fundamento, né, a fundação de toda criptomoeda é o blockchain. E afinal de contas, que raio é blockchain? Legal. O conceito, né, de blockchain, ele surgiu junto com... Ele foi cunhado com a Bitcoin. Basicamente, ele é uma infraestrutura que permite que os dados sejam salvos de uma maneira que eles não podem ser alterados, né? O que isso significa? Né? Se você imagina hoje um banco, né, as nossas informações, nossos saldos, enfim, todos os nossos registros estão num banco de dados que é gerenciado pela empresa, pelo banco, né? E eles têm o total acesso para alterar, para fazer todas as validações e alterações e edições que são necessárias. No blockchain, funciona através de uma rede de computadores espalhada pelo mundo inteiro, onde toda a informação de transações e saldos dos usuários são replicadas por esses computadores mundo afora. E essa rede de computadores, através de algoritmos e de criptografias, de um mecanismo muito complexo, que eu não vou entrar aqui agora na explicação, mas através desses softwares super complexos, eles conseguem manter a integridade dos dados e conseguem verificar as transações, né? Então, se eu tenho um Bitcoin e você não tem nenhum Bitcoin, eu transfiro para você, essa rede de computadores ela consegue validar essa transação tirando um Bitcoin da minha, entre aspas, conta bancária, que está lá no blockchain, e transferir para a sua conta bancária, e isso é replicado no mundo inteiro. Então qualquer pessoa do mundo consegue verificar nesse registro público e aberto que você tem um Bitcoin, e eu, nesse caso, já não tenho mais nenhum Bitcoin. Então é uma mudança de paradigma muito grande, e isso permite uma série de inovações, né? Porque é um protocolo, é uma plataforma, né? Uma tecnologia aberta, bem similar com a internet, né? Se você quer criar um site, você vai lá e cria, você não precisa pedir permissão para ninguém, né? Você vai lá, hospeda, se conecta na internet e está no ar, né? No blockchain é a mesma coisa, você pode ir lá, entender o protocolo, como ele funciona, e criar suas inovações em cima. Então por isso que ele tem um potencial tão grande. E, basicamente, que é o principal, ele permite
que a partir, né, desse mecanismo de computadores funcionando de forma independente, né, sem ter uma empresa, uma associação por trás, que duas pessoas, né, no exemplo que eu dei, eu e você, consigamos transacionar sem precisar de uma entidade, de um humano fazendo o intermédio. É como passar uma cédula para você diretamente. A gente não precisa depender de uma organização para intermediar essa transação. Exatamente. Muito bem. E isso também veio para também tirar certas dependências fiscais, né? Eu vejo que, por exemplo, Dubai está aplicando o conceito e as tecnologias de blockchain para validar transações além das financeiras, né? Mas também, por exemplo, não tem mais cartório, não precisa mais ir lá e registrar para poder validar as transações, seja de escrituras, de compras. Então, ela veio também não só para a gente deixar de depender das grandes corporações financeiras, mas também para a gente ficar mais seguro com relação aos nossos dados. É isso mesmo? Exatamente, né? A primeira blockchain que surgiu foi a Bitcoin, que ela teve um viés 100% financeiro, ou seja, para movimentações financeiras mesmo. E aí quando surgiu, né, a palavra blockchain foi quando as pessoas, né, enfim, a comunidade percebeu que esse mecanismo ele poderia ser usado não só para, né, um valor financeiro, mas para outros ativos, né, como um registro imobiliário, por exemplo. Uhum. Eu posso gravar um registro imobiliário na blockchain, seja blockchain do Bitcoin, e daí surgiram várias outras blockchains, né? Você grava lá e aquilo ali fica gravado eternamente e ninguém pode mudar. Então, no mundo, né, a gente tem em vários países que são subdesenvolvidos, que não tem uma democracia tão estabelecida, muitos problemas, né, com a garantia da propriedade privada, né? Então, se tem lá uma pessoa que tem um terreno e o registro está num determinado cartório, uma empresa, alguém vai lá, paga no cartório, né, suborna, frauda o papel, né, o registro, e consegue tomar o local do dono real. Com a blockchain isso seria impossível, né, uma vez que está lá gravado. Então isso destravou uma série de inovações que vão possibilitar que a gente não dependa de um intermediário que consiga fazer essas relações, essas verificações simplesmente direto na blockchain. Muito bem. E a Calibra, né, essa empresa que tem aí a moeda Libra do Facebook, está usando a tecnologia do blockchain para viabilizar o uso da sua criptomoeda. E vendo isso, qual que é o intuito do Mark poder colocar a Libra no mercado? Então, dando um contexto, né? Hoje a gente tem milhares aí de criptomoedas que surgiram após o Bitcoin. O Bitcoin ele é open source, você pode simplesmente baixar o software dele, alterar e criar sua própria criptomoeda, por exemplo, ou criar uma do zero. A diferença é que você precisa fazer as pessoas usarem para realmente aquilo ali ter valor. Certo. O Bitcoin, ele cresceu muito, ele foi muito adotado, mas ele tem uma grande dificuldade, ele tem características de baixa escala, né? Então a quantidade de transações que a plataforma consegue executar por segundo é bem baixa. Você não consegue usar, por exemplo, processar transações como a Visa processa, né? Então você não consegue usar isso em larga escala para comprar arroz, pãozinho na padaria. E isso foi um problema. Então várias outras plataformas, outras criptos tentaram resolver esse problema, conseguiram, mas eles não têm o canal, né? Eles não têm as pessoas para usarem. É muito caro, né, você chegar numa escala global e fazer todo mundo usar o teu aplicativo, né, a tua solução. E aí o Facebook percebeu isso, né? Eles não são bobos, e eles têm mais de 2 bilhões de usuários aí sobre as tecnologias deles. E eles criaram a sua própria blockchain e a sua própria criptomoeda para colocar no mercado, né? Então eles já têm o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, e eles vão integrar essa criptomoeda nos seus produtos para facilitar as compras de anúncios, as compras de serviços, de
enfim, de todos os produtos que eles oferecem. Entrando um pouquinho na Libra, essa é embora a mídia fale bastante que é a moeda do Facebook, na verdade não é. Né? O Facebook, eles são os líderes desse projeto, mas eles estão criando uma associação, eles criaram uma associação, onde eles vão ter uma participação como qualquer outro nessa associação. Então, dentro da Libra, que é o nome da associação, que vai gerir esse projeto, está a Visa, a Mastercard, o Mercado Livre, né, Mercado Pago, e empresas de fundos de investimento, enfim, várias empresas, por enquanto são umas 20 e poucas, mas a ideia é aumentar para 100 e depois ser aberto para várias outras. Todas essas empresas, elas vão ter a mesma poder de governança que o Facebook. Então o Facebook, ele só é um participante dessa associação que é composta por várias empresas, né? E eles vão ter ali as regras de consenso, de governança interna deles. De taxas também. Exatamente. Então, a Libra é a associação que vai gerir a blockchain, né, que vai desenvolver a blockchain e vai gerir toda a tecnologia, a infraestrutura, o meio de pagamento, a plataforma. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. A Libra, ela será uma criptomoeda usando a cadeia blockchain, que vai centralizar também outros meios de pagamento para operações financeiras dentro dos produtos Facebook, para uso de anúncios, para transferência de valores para outras contas. É isso mesmo? Entendi certo? A Libra, ela é a associação que vai desenvolver e gerenciar a blockchain que está sendo desenvolvida. Eu mencionei, por exemplo, a Mastercard e a Visa, mas elas estão participando como empresas, né, não como tecnologia. Então elas colocaram dinheiro lá e elas vão ajudar a desenvolver essa blockchain, essa infraestrutura. Ah, tá. Então, infraestrutura de cobrança e transações financeiras. Porque exatamente. Hoje em dia a gente ainda tem essa certa dificuldade, primeiro até para entender o que é criptomoeda. Ainda mais agora, são poucas as pessoas, principalmente aqui no Brasil. Na Ásia eu já vi que isso já está mais comum. Que você pode comprar o seu arroz na esquina usando a criptomoeda, usando o Bitcoin. Mas como a gente ainda está engatinhando ainda, a gente precisa compreender isso e, ao seu ver, assim, quanto tempo vai demorar para a gente realmente adotar o uso não só da Libra, mas das criptomoedas em geral no comércio brasileiro e nas transações, usando redes blockchain? Olha, essa era uma dúvida que eu tinha também em relação às criptos do mercado, até por aquele motivo que eu te falei, né? Elas tinham pouca aderência, pouca usabilidade nos seus aplicativos para realmente popularizar isso. Com o Facebook entrando, né, com a Libra e popularizando, né, levando em larga escala essa criptomoeda para os aplicativos, porque as pessoas que vão usar, elas não vão se dar muito conta que aquilo ali é uma blockchain, que aquilo ali é uma criptomoeda. Não, a gente não precisa entender como é que o micro-ondas funciona, a gente só quer saber se ele esquenta, né? Exatamente. Um dia o WhatsApp dela vai atualizar, ela já vai ter, sei lá, o primo, o sobrinho vai mandar 5 libras para ela fala, o que é isso? É dinheiro, você pode ir ali na padaria que aceita Libra, tem a conversão ali para moeda local, né, a cotação para moeda local e ela vai lá, vai comprar e vai funcionar normal, né? Para ela vai ser indiferente. E com relação, desculpa só te interromper, mas falando nisso de operação financeira, a valorização disso, ela também oscila como o dólar perante ao real, por exemplo, ou ela vai valer o mesmo para o mundo inteiro? Isso, esse é um ponto bem interessante da Libra. Como que eles fizeram, né? A proposta, né, no lançamento da Libra é que toda Libra emitida seja vinculado a um pacote de moedas reais, né? Então, no mercado financeiro, né, no mundo da economia, a gente chama isso de lastrear, né? Se a gente pegar lá atrás, na origem do dinheiro, quando o papel moeda surgiu, na verdade ele era um certificado de ouro, né? Então as pessoas tinham ouro
né, na verdade, algum metal precioso, guardavam nos bancos, nos ourives, e essas instituições davam esse certificado para as pessoas, para ela poder ir lá e tirar né, pegar o ouro de volta. Era só um certificado, um recibo. E com o tempo isso foi evoluindo, porque assim, é muito difícil você ficar transportando ouro, enfim, né, ficar negociando com ouro. Com o tempo as pessoas começaram a dar valor para aquele certificado, porque era garantido, tinha o carimbo, enfim, tinha a certificação ali, e elas começaram a transacionar os próprios recibos. E depois iam lá e tiravam ouro só quando precisavam. E isso foi evoluindo até o ponto que os governos tomaram o monopólio de cuidar do ouro. Até tempos atrás, no final da década de 80, de 70 mais ou menos, ainda era lastreado em ouro. Você podia ir lá no banco e retirar seu ouro. E daí cortaram isso e não tem mais vínculo nenhum com ouro. A Libra ela vai fazer uma espécie, não com ouro, mas com ativos financeiros de bancos. Então, provavelmente nesse pacote de ativos financeiros vai ter dólar, vai ter euro, vai ter vários tipos de ativos financeiros onde uma libra vai estar vinculado a um índice, né, desse pacote, por exemplo, $1. Né? Então, a oscilação vai ser muito diferente de Bitcoin, que não tem lastro nenhum com ativos financeiros reais. Ela vai oscilar muito pouco. Frente ao real, provavelmente ela vai ter uma oscilação, frente ao dólar também, mas vai ser bem menor do que acontece hoje com as criptomoedas. Entendi. Então, voltando na questão que a gente está falando de período de adoção, isso ainda vai demorar um pouquinho, né? Só que eu vejo que as grandes invenções e as grandes adaptações, principalmente na tecnologia, demoram menos de 5 anos para estar rodando para o mundo inteiro. Nessa questão de criptomoeda, você prevê que isso realmente acontece nesse tempo ou é menos tempo? Sim, eu acho que a gente tem aí 10 anos de Bitcoin. O primeiro semestre do ano que vem já vai ter o lançamento de 2020, né? Primeiro quarto de 2020 já vai ter o lançamento da Libra. Eu imagino que em 2 anos a gente já vai ter, na verdade em termos técnicos seriam bem rápido, mas a gente tem uma força bem forte de reguladores. Ontem já teve um escrutínio com o CEO da Libra, que é o David Marcus, que teve que responder várias perguntas sobre regulação e tal. Então vai ter uma força política muito forte contra essa moeda, mas eles conseguindo se adequar, né, às regulações, em 2 anos a gente vai ter uma popularização muito forte, porque a curva de adoção vai ser, né, o incentivo vai ser muito forte, porque já boa parte das pessoas já usa Instagram, WhatsApp, então não vai ter fricção nenhuma para esses usuários começarem a usar. E pensando, né, em toda os primeiros participantes da Associação Libra, né, que são essas empresas que eu falei, e tem várias outras que estão surgindo, todas empresas de peso mesmo, elas também têm as suas bases de usuários que vão ter um incentivo para entrar. Então a gente vai ver essa curva muito rápida nos próximos 2 anos de adoção, a partir do momento que for lançado. Certo. Eu vejo que você mencionou nessa questão política, né? Tanto a tecnologia do blockchain quanto o próprio cerne das criptomoedas ficar independente de instituições financeiras e também de controle do governo. Então a gente sabe que hoje a maioria dos países, mesmo ditos democráticos, ainda tem essa dependência do governo. Então, o blockchain ele vai quebrar um pouco isso, por isso que tem essa luta, né? Por isso que o governo ele não quer deixar de ter poder sobre o que está acontecendo com o seu povo, né? Com relação a essa questão toda. Eu sei que o teu posicionamento com relação a isso é completamente a favor de descentralizar e de ficar dependente de governos e de instituições. Então, quais são os riscos e o que é recomendável a gente fazer e até se posicionar para compreender e não ficar escravo nem de um lado e nem de outro? Olha, nesse termo da preocupação dos governos, é muito forte por causa que a moeda ela dá a soberania do governo.
né? Então ela tem a soberania ali pelas leis, pelo governo, a partir da moeda, porque ela tem o monopólio da emissão e o controle do curso forçado, né? Então está em lei que se você abre uma empresa, por exemplo, você abre uma lanchonete, você é obrigado em lei a aceitar a moeda local, né? Então, através dessa plataforma legal, as coisas funcionam internamente. Quando surge uma moeda como a Libra, que não é emitida por um banco central, né? É emitida de forma descentralizada por corporações, né, inicialmente. E ela é global, ou seja, ela não está vinculada a uma nação, né? Isso amedronta muitos países, né? Até, né, chegou no radar dos Estados Unidos, né, que tem a moeda mais forte. Então, no meu ponto de vista, é muito importante a gente acompanhar todas essas moedas, porque assim, a gente tem, né, as moedas estatais, o dólar é muito forte, né, é muito difícil acontecer alguma coisa, mas você tem, né, aqui do nosso lado da América Latina, até na Europa, na Grécia, casos muito recentes da perda em 2, 3 anos total do poder de compra da moeda local, né, aqui na Venezuela, Argentina, a gente viu isso bem de perto. Então, ao meu ver, é muito importante manter uma certa quantidade né, do seu dinheiro em criptomoedas, principalmente para se educar, né? Não pensando em investimento, mas para se educar como que funciona o Bitcoin, deixar uma reservinha lá, porque, ao meu ver, vão ser as moedas do futuro, seja Libra, seja outras criptomoedas. Essa é a plataforma, né? Essa é a infraestrutura do futuro do mercado financeiro. Eu não vejo um outro caminho a seguir. Essa descentralização de instituições também acaba acarretando num grau muito maior de responsabilidade sobre como a gente usa a moeda e como a gente transaciona, né? Porque se eu, por exemplo, faço uma transação arriscada com o meu Bitcoin, eu não tenho ninguém para interceder, diferente de quando você usa um cartão de crédito, se tem algum problema de roubo ou enfim, algum problema de segurança, você tem ali a instituição para interceder por você e o banco também. Então, essa responsabilidade do indivíduo em saber também transacionar é que uma forma que eu vejo de facilitar muito o raciocínio é a questão da própria cédula, né? Quando você tem uma cédula na mão, ninguém tá vendo que você tá com essa cédula na mão e ninguém vê onde é que você tá usando e transacionando. Por exemplo, a cédula em si, você não sabe se comprou pão ou se você comprou droga. Ninguém vai saber, não tem como rastrear. Então, a criptomoeda ela tem o mesmo conceito. Então, se eu, por exemplo, sou assaltada na rua e levam todas as minhas cédulas, azar meu. Então, é assim como também funciona com Bitcoin, como as criptomoedas? Exatamente. Uma das deficiências, né? Porque assim, se fazer uma analogia do Bitcoin com a internet, hoje o Bitcoin ainda está lá naquela fase onde mal tinha browser, né? Para quem é mais velho como a gente gente lembra que lá na época na internet onde tudo era mato. Onde tudo era mato, antes da Internet Explorer, quando começaram os primeiros serviços, os primeiros e-commerce, os primeiros serviços bancários, era ridiculamente fácil de você ir lá e invadir uma conta bancária, olhar, hackear um computador, era muito fácil, assim, era coisa da brincadeira de criança, assim, né? Eu tinha vários amigos que brincavam disso, assim, sabe, E hoje o Bitcoin está nisso, né? Ele é muito novo, Então, a parte do usuário final, né, de prover serviços para o usuário facilitar que ele não que ele não perca a chave, né, a senha dele, que ele não cometa erros de transação, ainda é bem ruim, né? Está melhorando muito isso ainda. Justamente essas deficiências que o Facebook vai prover. Então, ele vai ter ainda uma entidade muito mais centralizada que o Bitcoin e ele vai conseguir resolver, entre aspas, esse tipo de problema. Ele vai atender
a população em geral, para quando houver um erro de transação ele conseguir voltar o dinheiro, quando tiver alguma fraude ele conseguir recuperar, enfim, coisas do tipo, muito mais parecido com um banco. Vai ser um intermediário entre o sistema atual e o blockchain, e a Bitcoin, né? Ele vai estar ali no meio. Então ele vai suprir uma necessidade muito importante, né? Hoje a gente tem no mundo 2 milhões, um pouquinho mais de 2 milhões de pessoas desbancarizadas, né? Se a gente parar para pensar isso, são pessoas que não têm serviço nenhum financeiro, né? Imagine quão difícil você é progredir, né, na vida em qualquer sentido sem um serviço financeiro. Pra gente é meio transparente isso, né? A gente usa o nosso celular, a gente vai, saca e tal, mas uma pessoa que não consegue abrir uma conta bancária porque ela não tem uma residência fixa, porque ela não tem um trabalho em carteira, alguma coisa nesse sentido. Ou até mesmo os bancos justificarem das taxas, né? Porque as fintechs hoje elas oferecem para você soluções sem ônus nenhum. E aí você pensa, então, por que eu paguei a anuidade tantos anos? Por que eu pago essa bendita taxa do banco há tantos anos? Exatamente. Esse é o principal, né? O que o Bitcoin fez no mercado, que está reverberando aí nas outras criptos e na Libra agora, que é um canhão, é realmente mostrar para o mercado que o mercado financeiro, o dinheiro, ele é passível de inovação, né? A gente não conseguia antes pensar, né? A gente pensava como um serviço totalmente monopolizado pelo Estado, que era aquilo, dinheiro e tal. Com o surgimento do Bitcoin e agora das fintechs também, que basicamente elas operam no sistema financeiro atual, mas com muito mais eficiência. O que tudo isso está mostrando é que realmente o mercado financeiro ele é passível de inovação. E a gente vai ver uma explosão, principalmente no universo de criptomoedas, a gente vai ver uma explosão de inovação, de serviços, de coisas que a gente nem consegue imaginar, da mesma forma que foi com a internet. Com a internet, se você pegar relatos antigos, opiniões de especialistas antigos, muita gente zombava, falava, não, isso aqui é brincadeira de criança, né? Ficar clicando e ver site, GIF, mas o que foi construído em cima é inacreditável, né? As redes sociais, os e-commerce, os relacionamentos, Google Maps, toda, né, a revolução digital, ela é uma coisa inacreditável em tão pouco tempo. E a gente vai ver isso também no mercado financeiro, nas relações políticas, onde a gente vai conseguir fazer muitas coisas de forma descentralizada, né, sem intermediário. Então, o principal de todo esse universo é essa quebra do monopólio estatal em relação ao dinheiro. A partir do momento que quebrou esse monopólio, ainda os estados, os governos ainda não sentiram isso, mas já está acontecendo, né? A gente tem bilhões e bilhões sendo investidos em startups de blockchain nos últimos 3 anos, aí, digamos, mais ou menos, e isso vai reverberar aí nas próximas 2 décadas de uma forma inacreditável, com muita inovação para as pessoas em termos financeiros, principalmente. Muito bem. Mas eu quero voltar um pouco naquela pergunta que eu havia feito uns minutos atrás, sobre a questão do temor entre você deixar de ser escravo do governo e passar a ser escravo de uma outra plataforma, porque ainda para mim está um pouco obscuro. Porque de uma forma ou de outra, pensa só, nós somos muito dependentes das mídias sociais. Basta a gente perceber quando o Facebook dá algum bug ou a gente tem uma certa limitação no WhatsApp, as pessoas elas simplesmente surtam, elas deixam de fazer operações, elas deixam de trabalhar praticamente porque dependem dessas ferramentas. Então, o meu receio é que, não só com relação à Calibra como corporação, mas dentro dessas outras possibilidades de gerenciamento financeiro, como é que a gente pode estar preparado, se informar e não ter esse temor e ter uma certa seguridade com relação a essas operações financeiras e, acima de tudo, aos dados, né? Uhum. Essa é uma discussão bem complicada em relação aos dados, né? A primeira coisa que foi, quando o Facebook falou que ia lançar um serviço financeiro, blockchain, a primeira coisa que se questionou foi essa questão da privacidade, né? A minha sugestão, né, quanto a qualquer coisa, né, na verdade,
desde que quando eu falo sobre Bitcoin, todo esse universo e até as tecnologias digitais mais convencionais, é se educar, né? Então, por exemplo, o Facebook, né? Você tem formas de usar o Facebook sem se expor tanto a dados. Quão necessário é você realmente construir todo, né, pensando em estratégias empresariais, digitais, é realmente inteligente você criar todo um conteúdo só em cima de uma plataforma, ou é melhor você ter o teu próprio site, o teu próprio blog hospedado por você, onde você vai criar seu conteúdo e espalhar em outros lugares, né? Ótima analogia. Então, né, em termos de Facebook, né, eu vejo a Libra como um mal necessário, né? Para mim ela não é a melhor solução, mas em termos de comparação com os serviços financeiros que a gente tem dos governos, é um salto muito maior, tanto em termos de privacidade, muito maior, porque você vai, como as blockchains, esses serviços eles são open source, você tem acesso, né, lógico que não o usuário comum, mas muitos especialistas, qualquer pessoa que conheça de código consegue ir lá ver o código e entender o que está acontecendo na plataforma, no sistema, que é uma coisa que é impensável hoje, você não consegue nem imaginar o que acontece na caixa preta do sistema financeiro atual. Basta a gente se questionar, né, como que é feito, quanto de dinheiro é emitido hoje pelo governo, quando que é feito, né, qual que é a quantidade, para quem que vai, porque o governo ele cria dinheiro do nada, né, isso é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem. Elas criam dinheiro do nada e injeta, né, sempre que o Jornal Nacional fala foi injetado liquidez, né, na nossa economia, é literalmente impressão de novas notas. E atualmente é inserção de dinheiro via eletrônico, né, no banco de dados. Né. Então isso é uma caixa preta que com certeza tem muita injustiça e muitas coisas erradas no meio que a gente não conhece. Na blockchain isso é difícil. Então, porque, só complementando a questão de quantidade de moeda, os bitcoins têm um número limitado, né? Se não me engano, são 21 milhões de bitcoins rodando no mundo. E isso é justificável porque se você tem mais liquidez, o valor ele diminui. Então, mantendo um número fixo, o seu valor ele perpetua, né? Você acaba não tendo essa oscilação de valor. Exatamente, ele tende a aumentar, né, o valor da moeda. A moeda estatal, no caso, quanto mais, né, a gente chama a inflação como aumento dos preços, né? Uhum. Quando a gente vê no Jornal Nacional lá, teve inflação de tantos por cento. Se você perguntar para qualquer pessoa, a pessoa vai pensar, não, é porque os preços aumentaram. Mas, na verdade, é porque foi injetado dinheiro, foi impresso dinheiro no sistema e, em vez de o preço aumentar, o nosso poder de compra está diminuindo. Então, se pegar o que R$1 poderia comprar lá, quando surgiu em 94 para hoje, teve mais ou menos uns 80 e poucos por cento de desvalorização. Então, essa é a real inflação. Né? Então, voltando um pouquinho ali na pergunta que você tinha falado, eu vejo que é muito... O mais importante, né, primeiro é se educar, né, é realmente entender o que está acontecendo, saber usar, saber guardar as suas informações e ter a consciência que a partir do momento que foi quebrado o monopólio, a gente vai ter, beleza, tem a Libra, mas daqui a pouco pode surgir outra moeda. A gente vai ter uma concorrência de serviços financeiros, de serviços bancários, né? Já tem o Bitcoin. Então, a partir do momento que a gente se educa e entende realmente o impacto daquela tecnologia, a gente escolher aquela que mais beneficia o sistema e a gente, e protege os nossos dados, né? Então, será que para algumas transações eu vou usar o Libra, mas para outras eu vou usar o Bitcoin? Então é ter essa educação mesmo para identificar em todo o universo de criptomoedas que estão surgindo, de realmente um mercado agora concorrendo para saber qual que vai ser a melhor moeda e lá escolher a
a melhor para o teu, né? Você quer mais conveniência e menos privacidade ou mais privacidade e menos conveniência? Aí é uma balança que cada pessoa vai ter que decidir. Mas o mercado vai dizer aí quem que vai se destacar aí nos próximos anos. Legal, esse é um mercado realmente para gente grande, porque tem que ser autorresponsável na questão do uso e na forma também como vai operar. E finalizando o nosso papo, infelizmente, né, porque é pano para manga, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso e ainda gerar muitas dúvidas. Com certeza. Já deu um grande start com relação ao tema. E como você foi uma das primeiras pessoas que começou a falar de blockchain, eu queria que você não só indicasse aí os seus canais, mas também recomendasse outras fontes de informação para a gente já começar a se educar e não ser atropelado para quando a Libra ou qualquer outra criptomoeda chegar, a gente não ficar aí boiando, né? Então a gente já sai na frente. Então pode comentar aí os seus canais e já te agradeço aí de antemão a tua presença e a tua disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente, que foi muito proveitoso, viu, Gê? Obrigada mesmo. Imagina, obrigado você. Para mim, como eu falei, é um prazer falaria por horas, que é algo que eu vejo que tem muito potencial, que eu gosto bastante. Em termos de canais, eu gosto, em português é um pouquinho mais difícil, mas, bom, você encontra os meus canais no Twitter, no YouTube, Instagram, é GANUTF. Você encontra em qualquer mídia social, GANUTF. Um canal que eu acho bem interessante em português, que tem um conteúdo bem acessível para criptomoedas, para economia, blockchain, é o canal do Fernando Ulrich. Depois eu posso te passar certinho, pra você claro, colocar só o link. antecipando aqui para nossa audiência, todas essas fontes que o Jean está comentando aqui vai estar na descrição da publicação, tanto na Anchor quanto no Spotify, enfim, nas publicações que você estiver ouvindo esse áudio aqui, já vai ter na descrição todos os links, tá bom? Então fica despreocupado aí em anotar e não entender quando ele estiver cantando. Tá, continua. Então, o Fernando Ulrich, ele tem uma didática bem boa, ele é um economista bem renomado e ele foi um dos primeiros, né, em geral, no início do Bitcoin, a maioria dos economistas profissionais não acreditavam, eram contra, e agora já tem um consenso bem maior entre os economistas as criptomoedas serão as novas, a nova economia aí. O Fernando Ulrich foi um dos primeiros a defender essa tecnologia, né, o Bitcoin principalmente. Ele escreveu um livro há vários anos atrás, lá em 2015, ele já tinha escrito um livro do Bitcoin, a moeda do futuro, alguma coisa assim. E o canal dele no YouTube é muito bom, explica desde o começo do Bitcoin, o que é, o que não é, a Libra, explica vários conceitos de economia, ciclos econômicos, por que é importante ter essa concorrência de moedas, né? Como que o governo ele consegue manipular a economia. Imagine, né? São poucas pessoas que têm esse controle da economia que impacta, no caso do Brasil, 200 milhões de pessoas. Então, é bem interessante, vale a pena seguir ele. Muito bem. E aí tem os canais principais, né? Bitcoin.org, para quem é um pouquinho mais nerd e quer se aprofundar nisso. Tem o Ethereum.org também, que é a segunda principal blockchain. E eu vou deixar os links com você para o pessoal que é mais nerd, quer ver a parte mais técnica também. Ah, legal. É isso? São essas as informações que a gente tem? Isso mesmo. Obrigado, Fer, pelo convite. Então, imagina, eu que agradeço aí a tua disponibilidade. Se você tiver alguma dúvida, você ouvinte também tiver alguma dúvida sobre esse tema todo, quiser contribuir, pode mandar uma mensagem pra gente aqui no firstpixelpodcast@gmail.com e nos vemos na próxima edição. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.